Deus, Ele é soberano. Quem aqui sabe que Deus é soberano? Ele é soberano mesmo que vocês não confessassem. Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é acima de todas as coisas. Me questionaram, falaram assim, por que Deus não curou fulano de tal? Se o pastor que estava ministrando era um homem de Deus, era um homem que tinha unção, um homem que já pegou na mão de vários paralíticos e levantou eles num salto. E me questionaram, mas por que, Nogueira, que esse homem não conseguiu levantar aquele cadeirante orou tanto para ser levantado? Por causa da soberania de Deus. Porque a soberania de Deus conduz Deus do jeito que Ele quer ser conduzido. A soberania de Deus trabalha a favor de Deus. Então a prosperidade, o primeiro princípio da prosperidade é a soberania de Deus. É um princípio que não tem como ser quebrado. É algo que é intocável. Nós não podemos tocar na soberania de Deus. Porque o que é a soberania de Deus? É Deus fazer o que Ele quer. É Deus... Eu estava vendo uma criança de 13 anos falar para a mãe dela, eu vou casar porque eu faço o que eu quero. E a mãe dela olhou para ela e falou assim, então tá bom, já que você faz o que você quer, o lanche de amanhã da escola quem paga é você? A roupa que você está vestindo, quem comprou fui eu, deixa tudo no guarda-roupa. Você vai sair com a roupa que você comprou. E, aliás, te falo mais. A partir de hoje, a comida que você quer comer dentro dessa casa, você compra. Já que você faz o que você quer. E ela falou, aí você está pegando pesado. Ela falou, está vendo que você não manda em você mesma? Ninguém pode falar isso para Deus. Ninguém pode chegar em Deus e falar, Deus, o Senhor não pode. E, na verdade, existe uma coisa que Deus é perito. Em fazer algo impossível. Então a prosperidade parte do primeiro princípio disso. Deus é soberano para prosperar quem Ele quiser. Repita comigo, Deus é soberano para prosperar quem Ele quiser. Quem Ele bem entender. Nós não podemos, a soberania de Deus ela alcança N os níveis espirituais. Se chegar um prostituto aqui, pastor, e entrar no culto e ajoelhar e falar, Deus me salva, ele acabou de estuprar 3 meninas, Deus vai salvar ou não vai? Vai! A soberania de Deus, ela excede a nossa cultura. Assim é a soberania de Deus na prosperidade. Assim é um dos princípios. Vou falar de 3. Eu estudei 12 princípios, vou falar de 3 princípios. O primeiro de todos, inquebrável, é a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela promove assaltos espirituais de informações em quem Ele quiser. O que significa isso? Existe um homem, que o meu pastor me ensinou, que Deus deu para ele um livro de 30 páginas. 30 páginas sobre prosperidade. Deus assaltou ele de madrugada, ele escreveu o livro e prosperou abundantemente. Isso é a soberania de Deus. Deus dá a quem Ele quiser. Deus promove o céu a favor de quem Ele quiser. E Deus enriquece quem Ele quiser. Mas, Nogueira, não adiantou nada, minha cabeça continua com uma interrogação. Em 1 Reis 3 diz assim, Salomão pediu sabedoria. E o que Deus disse para ele? Te dou riqueza e glória. Decisão de Deus. Decisão de Deus. Salomão falou, eu quero sabedoria, eu quero ser sábio para administrar o reino que o meu pai deixou e que a minha posteridade possa concluir. E Deus falou para ele, Deus decidiu. Simplesmente Deus decidiu. Ninguém falou, Deus, o senhor pode. Não, Deus decidiu aumentar riqueza e sabedoria. Soberania de Deus. Ninguém pode contra isso, pastor. O pastor Sebastião só quer ter essa igreja e, em nome de Jesus, profeticamente, alargar essa fenda, comprar isso aqui, quebrar, aumentar, sei lá, fazer o que for, e para outro salão maior, se não comprar o Benfica para nós, em nome de Jesus, que o meu sonho é grande. Eu sou desesperado. Deus é exagerado. Você sabia que Deus é exagerado, João? Um dia eu falei que Deus era exagerado, falaram que eu estava mentindo. Eu falei, depois que Deus mandou o único filho na cruz para morrer por você, um pecador e venerado, você acha que não é exagero? Pelo amor de Deus.
Tudo depois é fichinha. Então eu sou exagerado mesmo, pastora. Eu sonho alto. Eu dei um grito na igreja de Évora. Se vocês não creem, eu creio. O meu pastor vai ter no mínimo uma reunião por domingo de 1000 pessoas. Se vocês não querem, o problema é de vocês, eu creio. E eu oro e luto por isso. Amém. Porque é soberania de Deus. Nós devemos pensar os pensamentos de Deus. Amém? E o que acontece? Te dou riqueza e glória. 2 Crônicas 26:5. Deus prospera o rei Uzias. 2 Crônicas 26:5. Depois vocês leem. Deus pegou o rei Uzias e falou: Uzias, você vai ser um selecionado. Vem cá, pastor. Chegou em Uzias e falou: Uzias, Deus um sacerdote. Você vai prosperar e vai enriquecer. Porque naquela época Israel estava sendo falido e sendo pego pelas costas na tangente pelo norte. Então o rei Uzias era filho de um capitão que eu esqueci o nome. Aleluia. E era o rei Josias, lembrei. Uzias, que era o capitão do norte. Prosperou filho para proteger a esquadra. A Bíblia diz que Uzias fez armas de guerra, pontas de lança e carros de ferro e protegeu Israel. E a Bíblia diz que Uzias pediu um exército. E o que Deus disse? Te prosperarei abundantemente. Prosperou Uzias, porque ele promoveu somente um pedido: carro de guerra para proteger Israel. E o que Deus falou? A soberania de Deus falou: eu vou te prosperar. Eu vou te prosperar. E o que Uzias fez? Honrou a casa. Obrigado, pastor. Uzias foi chamado para ser protetor de Israel. E Deus prosperou ele. Em Gênesis 12 vemos uma chamada de um homem chamado Abrão. Abrão. Um cara mentiroso. Um cara falso. Alguém está errado. Lê Gênesis 17, que ele foi confrontado com o meu Quisedeque. O que Deus falou para ele? Te prosperarei abundantemente. Como que Deus vai prosperar um cara que tem o nome de demônio,